E aí, pessoal? Tudo bom aí com vocês? Vamos para a nossa aula da segunda semana de novembro, aqui do terceiro ano, na parte de física moderna. Então, a gente vai pegar aqui um conceito específico, que é a teoria do efeito fotoelétrico, né? Que foi a teoria que deu o prêmio Nobel ao Albert Einstein, né? Que muita gente acha que foi pela teoria da relatividade, mas não foi, foi pela teoria do efeito fotoelétrico. Em tese, o que é que ele percebeu ali? Né? Que a luz, né? Quando irradia determinadas superfícies metálicas, ela consegue arrancar elétrons dessas superfícies. Né? Nada mais, nada menos do que essa simplicidade. Né? Aparentemente parece ser simples, né? Mas imagine isso aí há tempos atrás, achar uma coisa disso. Mas para poder as experiências mostraram, mas o que explicava isso, né? Aí ele percebeu isso lá na radiação do corpo negro, lá do Planck, né? Inclusive, a constante usual da teoria do efeito fotoelétrico aí usada é a constante de Planck, mas o Planck não achava que isso acontecia para a luz, né? Ele achava que isso só valia lei para radiações térmicas, e ele estava totalmente enganado. Isso vale para todas as radiações, que é a característica corpuscular da luz, que na realidade é uma onda. Né? Aí é onde vai aparecer mais na frente algo que a gente vai falar sobre a dualidade onda-partícula, ok? Então vamos aqui para a nossa apresentação. Então está aqui a nossa apresentação dessa semana. Né? Então, o efeito fotoelétrico, né, foi como eu falei para vocês, que é uma das bases aí das nossas chamadas fotocélulas, né, que a gente fala muito hoje, né, na nossa produção do futuro, né, que é o uso das energias solar, ela tem como base essa característica aí do material quando radiado por uma certa radiação, ele faz um deslocamento de elétrons que pode gerar aí uma diferença de potencial, né? Que é o que produz aí uma corrente elétrica num circuito. É assim que funciona a ideia dos emissores, né? Então, você tem aí o emissor, o coletor, né? Das placas solares. Então, a base é esse efeito fotoelétrico, ok? E esse elétron, ele pode absorver dessa radiação, né? Que toda radiação ela tem uns pacotinhos de energia que é dada pelo produto HF, e aí o elétron é bombardeado, recebe, né, esse pacote de energia, e o elétron adquire essa energia que pode ser possível tirar ele da superfície, né, da sua órbita, e aí gerar essa quantidade de energia aí nessa diferença de potencial que nós estamos falando. O básico é isso aí. Então, muita gente fica falando negócio de transformar. Não tem nada de transformar. A energia é absorvida pelo elétron, o elétron se desloca, gera uma diferença de potencial que induz uma corrente. Tanto que essa corrente ela é contínua, né? E ela é baixa. Aí é onde tem a história dos conversores, lá nas placas solares, que é o que vai transformar isso numa corrente alternada, e aí com a capacidade lá de KV para poder abastecer uma residência. Não é só a plaquinha, não. Tem todo um aparato aí específico para poder isso acontecer. A placa é uma coisa, né? A fotocélula é uma coisa, ela faz essa diferença. O restante você precisa de outras características, inclusive baterias em alguns sistemas, né, que são chamados de sistemas autônomos. O mais usual aqui no Brasil são os chamados sistemas de compartilhamento. Você fornece para a rede elétrica o que você produz diretamente, e aí a rede elétrica lhe devolve quando você precisa, por exemplo, no caso da noite. Né? O básico é isso aí. Então, como é que isso acontece? O elétron lá, ele recebe essa energia do fóton, e aí ele pode ou não pode sair, dependendo aí da circunstância. Então, ele tem um limiar aí, chama de frequência de corte ou intensidade, alguma coisa do tipo, né? Então, é o potencial de freamento aí que vai depender do comprimento de onda, da energia absorvida pelo elétron, né? Então, essa é a ideia. Então, a partir daí, se ele consegue tirar, aí ele consegue sair, aí pronto, não tem deslocamento. Então, ele partiu, ele já tem um potencial. Então, enquanto ele não atingir aquele valor de energia absorvida, ele não sai, não arranca. Então, se não arranca, não tem
nada. Então, é o que a gente chama de limiar de corte. Então, se não tem, aí vai depender da placa, da sensibilidade, de tudo isso aí. Então, para valores, né, superior aí disso aí, então você vai depender de quê? Da frequência, como eu falei para vocês, da radiação. Então, quanto maior a frequência, mais facilidade de arrancar. Só que, no caso dos painéis solares, um outro fator que influencia, porque quando eu tenho uma intensidade muito alta, eu tenho muitos fótons, então eu consigo arrancar mais elétrons. Mas isso só depois que a radiação que você está trabalhando, ela consegue, um único pacote dela, arrancar um elétron. Então, se eu já tenho isso suficiente, eu já tenho essa frequência de arrancar, né, essa frequência mínima, então ele, consequentemente, já começa a tirar. Agora eu quero tirar mais, ou seja, para dar mais KV, né, para dar mais potência para o sistema. Então, o que é que eu faço? Aumenta a intensidade. Então os momentos de maior pio de sol, né, é onde você vai conseguir arrancar mais elétrons. Mas não é porque a luz solar ficou mais intensa. Ali é porque a intensidade tem mais fótons. O fóton já é suficiente para arrancar. Se não fosse, você podia aumentar a intensidade do quanto você quisesse, ele não iria arrancar, porque para arrancar ele precisa da frequência mínima. Então, se eu já consigo trabalhar um equipamento, uma placa, que já sai com a radiação solar, então aumentou a intensidade, só aumenta o número de fótons. Não aumenta a energia. Aumenta o número de fótons. Agora, se eu tenho mais fótons e cada fóton consegue arrancar os elétrons, então eu tenho mais energia. Mas é porque o fóton já é suficiente para arrancar o elétron. Entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. Ou seja, se ele já estiver na frequência que consegue tirar, pronto. Então, eu aumento a intensidade só para tirar mais. Agora, se eu não tenho frequência, não adianta aumentar a intensidade. Ele não arranca. Porque o que determina a retirada do elétron é a frequência. A intensidade só diz o número de fótons que ele tira. Então, se a frequência já é o suficiente, a gente chama de frequência de corte, pronto, ele já tira. Então, aumentei a intensidade, tiro mais elétrons. Às vezes, essa frequência é tal que ela sobra energia. Então, o elétron retirado, ele consegue ainda ter energia de movimento, que a gente chama de energia cinética. Ou seja, ele é suficiente para tirar e ainda sobrar energia. E quanto melhor isso, mais energia se produz nas placas. Então, está aqui o que eu falei, né, para vocês, né? A explicação correta para o efeito fotoelétrico foi dada por Albert Einstein em 1879, 1955. Em 1905, mesmo ano da publicação da teoria da relatividade especial, como parte de uma publicação sobre a radiação eletromagnética, que lhe valeu o Prêmio Nobel em 1921. Einstein estendeu o conceito de quantização de energia de Planck para as ondas eletromagnéticas de modo geral. Admitiu que a luz e demais radiações eletromagnéticas deveriam ser consideradas como um feixe de pacotes de energia, cada um transportando uma quantidade de energia igual a HF, que eu falei para vocês, certo? Como vimos no início dessa parte aí do material que a gente está colocando aqui. Nós estamos usando o nosso livro, né? O básico é isso aí, pessoal. Não tem segredo, não. Então, aqui nós temos uma ilustração que fala direitinho o que eu disse para vocês. Está aqui a luz, certo? Aí os elétrons que tiverem aqui recebem esse fóton, a energia é suficiente para arrancar. Se ele arrancar e sobrar alguma coisa, ele ainda adquire movimento, né? Chama aqui de energia cinética máxima, que vai ser o pacote de energia recebido menos esse W. Esse W a gente chama de função trabalho. O que é a função trabalho? É a resistência, é o valor que precisa para tirar o elétron da placa. Essa é a ideia. É uma funçãozinha de primeiro grau, aí simples. Só para vocês verem, uma bobagem dessa aí, o cara ganhou um prêmio Nobel. Aí tem gente que acha difícil, mas não é. Mas isso aqui, para se chegar nisso, houve muito estudo, né? Imagine aí para você ter essa ideia de algo que já era pré-definido como absoluto, que era resolvido, que era a luz como onda. Então, se explicar lá com as equações de onda e tudo. Aí agora o cara tratou isso de forma ainda mais simples, que explicou determinados fenômenos que não se explicavam como onda. Então, essa aqui é a famosa fórmula do Einstein, né? Então, a energia cinética,
Aí aqui é quando se usa o eletrovolt. A gente vai falar só questão de unidade, pessoal. Isso aqui não é muita coisa, não. Não esquente muito com isso aqui, não. Aqui ele está no SI, aqui nós vamos trabalhar com eletrovolt. É só uma questão de unidade, mas isso não é problema, tá bom? O importante é que a gente vai trabalhar com essas coisas. Aí tem gente que fica se confundindo com cada unidade, mas tudo isso aí sempre é tratado nos exercícios, tá ok? Então aqui nós temos aqui algumas funções de trabalho em eletrovolt, né? Você pode ter esse valor também em joule, vezes segundo, tá bom? Não é problema nenhum. Aqui a gente vai trabalhar bastante com eletrovolt, mas não é. Você pode trabalhar também esses valores com joule vezes segundo. O que muda é que você vai ter aí 10 a menos 19, né, do elétron. Aí, joule vezes segundo. Só isso, só muda isso. Vamos aqui para um exemplo. É uma lâmina de sódio iluminada com radiação de comprimento 300 nanômetros. Esse N aqui vale 10 a menos 9. Função do trabalho 2,28 eletrovolts. Aqui são as continhas, mas isso aqui eu vou tentar simplificar para vocês na nossa prova, na nossa atividade. Eu vou colocar valores bem inteirinho para que vocês não tenham muita dificuldade. Aqui só para usar a calculadora. Então, aqui ele quer saber a frequência de corte, o comprimento de onda de corte, a energia total do fotoincidente, né? E o potencial de freamento, né? Que é nada mais nada menos que a energia final, certo? Para essa radiação. Aí ele chama de potencial de freamento, que vai ser essa igualdade. Então, vamos lá. Aí dá aqui alguns dados, eletrovolt, né? Eu falei para vocês, ó. Eletrovolt aqui, ó, 1,610 a menos 19 joules, certo? Aqui o H em eletrovolt vezes segundo e a velocidade da luz. Então, são esses valores que nós vamos usar aqui. Então, na equação de Einstein, né, do efeito fotoelétrico, quando a frequência é igual à frequência de corte, então você tem a energia cinética máxima igual a zero. Então, ou seja, você vai ter só o suficiente para arrancar o elétron do lugar, só. Então, energia, não vai sobrar energia para ele se mover, né, para ter movimento. Então, você vai ter que a função trabalho é igual a H vezes a frequência de corte. Então, vamos lá. Então, quem é o trabalho? 2,28. Quem é o H em eletrovolt? 4,14, 10 a menos 15. Então, vou ter a frequência de corte. Vai para lá dividindo. Quando você dividir 2,28 por 4,14, vai dar 0,55, certo? Aí, deslocando a vírgula para trás, uma casinha, você pode, se quiser, você pode fazer isso aí. Aí vai ficar 5,5. Né? Vai ficar mais ou menos assim, essa divisão aqui. Vou botar aqui no ponteirozinho. Aí, ó. Você vai ter essa divisãozinha aqui. Isso aqui, ó. Divisãozinha aqui. Então, você vai ter... Quando você dividir aqui, frequência de corte igual 2,28 dividido 4,14, né? 4,14 10 a menos 15. Menos 15. Então, quando dividir isso aqui, como eu falei para vocês, vai dar 0,55, né? Zero 0,55. 10 a 15 positivo. Por que 10 a 15 positivo? Porque ele foi para cima com o sinal trocado. Então, você vai ter o quê? Frequência de corte. Deslocando a vírgula para trás. Então, você vai aqui... Ele vai para trás aí, né? Foi positivo, então vai para trás, diminui menos 1. Então vai ficar 5,5, 10 a 15
aí vai ficar 14, né? Positivo, porque o 15 ele foi para cima positivo, quando subtrai menos 1, aí fica 14. Hertz, Hz. Hertz. Beleza? Então vamos lá. Na outra, quer saber o comprimento de corte. Como eu já sei a velocidade da luz, sei a frequência de corte, calcular o comprimento de corte é simples. O comprimento de corte vai ser a divisão da velocidade da luz. Vou tirar aqui o ponteiro. Certo. Vai ser a velocidade da luz dividida pela frequência de corte. 3,10 a 8, 5,510 a 14. Quando você dividir aqui, ó, dá 0,545, isso aqui. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 8 menos 14 dá menos 6. Como ficou 0,545, desloca a vírgula uma casinha para trás. Vai ficar menos 6 menos 1 dá menos 7. Deslocando a vírgula duas casas para trás. Ó. 1, 2. Então, subtrai aqui menos 2 também. Menos 7, menos 2, menos 9. Então, vai ficar 545 nanômetros. É o que ele quer aí. E na letra C, a energia dos fótons. Então, a energia de um fóton é nada mais, nada menos do que HF. Certo? Mas eu não tenho uma frequência, eu tenho um comprimento de onda. Como frequência é C sobre lambda, então você vai ter HC dividido por lambda. Aí, quando você fizer aqui a substituição, vai dar 4,14 eletrovольts. Essa aqui é a energia total. Na equação lá de Einstein, né, a energia final aqui, ó, vai ser o E, né, esse E aqui que eu calculei, menos a função trabalho que ele me deu aqui. Ó. Então, quando você fizer essa diferença aí, ó, de 4,14 menos 2,28, vai sobrar de energia 1,86 eletrovольts. Então, o básico é isso aí. Aí eu peguei uma questão, acho que no livro de vocês talvez tenha essa questão, se não tiver, mas tem questões parecidas, que é o estilo que a gente vai trabalhar. Claro que eu vou simplificar para vocês os valores, mas a maneira de fazer sempre vai ser essa daqui. Então, aqui, ó, dá a função trabalho do potássio, 2,36, iluminando uma lâmina de potássio com uma luz de comprimento de onda. Né? Ele também não deu a frequência, mas se eu der o comprimento de onda, automaticamente eu tenho a frequência, não é problema, falei isso para vocês, certo? Determine o comprimento de onda, né, o comprimento de corte do potássio em nanômetro. Então, de novo, aquela mesma coisinha do exemplo anterior. Aqui, ó. Calcular a frequência de corte. Calculei a frequência de corte, ó, peguei aqui o trabalho, o H, fiz aqui a divisão, deu 0,57, 10, ó, menos 15 foi para cima, ficou 10 a 15. Deslocando a vírgula para trás, uma casinha, então diminui aqui menos 1, 5,7, 10 a 14. Quem é o comprimento de onda de corte? C dividido pela frequência de corte. 3, 10 a 8, 5,7, 10 a 14. Essa divisão aqui dá 0,53. Então, a mesma coisa, 8 menos 14 dá menos 6. Então, vai uma casinha para trás, fica menos 7, já sabe, né? Mas aí eu sei o que também? Que eu vou deslocar até ficar o nanômetro que eu quero. Né? Então, eu vou ainda andar mais duas casas para trás. Então, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, ficou 530 nanômetros. Lembrando que o nano é 10 a menos 9, que é o que acontece aqui. Ó. Se eu ando 3 casas para trás, então aqui, ó, menos 3. Menos 6, menos 3, menos 9. Então, menos 9 é o nanômetro. Na letra B, ele quer igual aquele lá do exemplo. A unidade aqui, energia total, menos o trabalho. Como é que eu calculo essa energia total? HC dividido por lambda, tá? Do exemplo lá anterior. Ele pediu uma alternativa, que eu tenho que fazer logo direto. Então, quando eu fizer o produto aqui, 4,14, 10 a 15, 3, 10 a 8, dividido por 480, 10 a menos 9, menos o trabalho, 2,36. Quando eu calcular isso aqui tudo, ó, dá 4 vezes 3, dá 12,42, 10 a menos 7, ó, menos 15,8, menos 7, dividido por 4,8. Eu vou andar aqui duas casinhas para frente, ó, 1, 2, 4,8. Então, duas casas para frente, menos 9 mais 2, menos 7. Cancela 10 menos 7 com 10 menos 7. 12,42 por 4,8 dá 2,58. Menos 2,36 dá 0,22 eletrovольts. E aí nós finalizamos aí essa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.